Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, você com certeza vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou o criador do canal. Monetize seu dinheiro e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu vou estar analisando o price action e o sentimento do Bitcoin. Nessa casa, o Bitcoin está na casa dos 73 mil dólares. Estamos perdendo aí um fundo importante. E o que todos, né, me perguntam, né, o que todo mundo quer saber, será que de fato estamos em um ano de bear market? 2026 vai ser o bear market? Já está confirmado o bear market? O que precisa para tecnicamente ser considerado um bear market e o que isso significa? Vai ser hora de comprar? Vai ser hora de vender? Eu também vou estar trazendo aqui as regiões das grandes instituições, se eles estão comprando, se eles estão vendendo, regiões de liquidação em massa, se estamos próximos desses movimentos. Enfim, diante de tudo isso, vamos estar analisando aí, e sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise, porque provavelmente hoje você está em pânico. É uma grande probabilidade isso. E em situações de pânico são os momentos em que nós conseguimos fazer dinheiro no mercado, né? Embora a situação está bem punk mesmo, né? Ninguém imaginava, ninguém previa esse tipo de situação. Eu sou o primeiro a dizer que não imaginava que perderíamos 80k, assim como perdemos. E eu ainda reafirmei, não acreditava que nós iríamos perder esse fundo aqui que foi criado, no caso de 74 mil dólares, 75 mil dólares, e aparentemente estamos perdendo hoje, né? Embora até o final do dia aí, temos ainda 7 horas, mais de 7 horas, muita coisa pode acontecer, mas a queda não está legal, a queda realmente está feia, os indicadores de sentimento não estão positivos e eu vou mostrar para vocês. Vou começar com o price action. Eu estava trazendo aqui, eu estava acompanhando essa cunha ascendente, né, cunha descendente de baixa no Bitcoin, que tem a maior probabilidade de romper para cima. Porém, quando nós estamos em movimentos de queda muito forte, como está tendo nos últimos dias, esses padrões gráficos nem sempre eles conseguem se sustentar. Embora nós tivemos alguns toques aqui, poderia ser o suficiente para validar essa cunha também estava muito bem desenhada um pouco mais acima. E acabou perdendo, e eu fiz um reajuste até para essas regiões, que é regiões de fundo, é uma região interessante, né, para se de fato confirmar essa cunha. Se o Bitcoin tivesse força para conseguir defender esse último suporte, essas regiões de 73 mil dólares aqui dos últimos dias, seria uma confirmação dessa cunha, mas aí para isso nós precisaríamos de ter pelo menos uma visão um pouco mais agressiva que fosse, pelo menos uma retração do preço, pelo menos até a casa dos 80 mil dólares, né, com os indicadores melhorando um pouco, aí essa cunha para mim podia ser mais validada. Enquanto nós tivermos essas velas vermelhas aqui, esses candles negativos que estamos tendo com volume, eu acredito que não vai ser esse padrão gráfico aqui que de fato vai sustentar o preço. Obviamente o padrão gráfico ele te dá um norte, mas ele não sustenta o ativo de fato, né? Obviamente isso é só para nós termos uma noção para poder operar. Estamos perdendo esses fundos, né, dos 74 mil, 75 mil dólares do mensal. Para de fato configurar a perda desse fundo, nós precisaríamos de ter um fechamento do mensal e nós temos 24 dias ainda para de fato fechar essa vela aqui. Obviamente, né, para quem está muito ansioso, ninguém vai esperar 24 dias para com certeza aqui tomar alguma decisão em relação ao possível bear market ou não. E é o que eu costumo dizer. Na realidade, ao meu ver, pouco importa se nós vamos entrar em um bear market agora ou não. O que importa é você saber o que vai fazer se perdermos esses fundos, em 24 dias vai de fato confirmar o bear market. E o que isso significa? Sim, para mim significa oportunidade de compra. E nesses momentos que nós estamos agora, para mim também já significa oportunidade de compra, porque é, o ativo, se você focar o Bitcoin no longo prazo, essas regiões, em vias de regra, sempre representam boa oportunidades, né? Então, nós estamos com um nível extremo de medo, né? Nessa escala aqui, de 0 a 100, estamos em 14, então as pessoas estão em extremo pânico quando analisamos essas regiões aqui no longo da história, né? A maioria das vezes, essas regiões de fundo aqui que representam um pânico extremo foi regiões importantes de oportunidade de compra no médio e no longo prazo, e já estamos em uma oportunidade de compra, ao meu ver. Nós estamos em níveis bem esticados do RSI, né? Nós temos alguns tempos gráficos em sobrevenda. Se eu pegar o diário, eu estou em níveis de sobrevenda, até mesmo semanal, está muito próximo desse nível de sobrevenda no RSI. Quando eu pego o diário, também já está totalmente sobrevendido, né? Esses tempos gráficos maiores. Então, de modo geral, para mim, já vejo uma oportunidade de compra para a pessoa que de repente não está exposta no mercado, para quem não fez compras nesses últimos dias de queda, quem estava de fora e ainda tem um bom caixa, eu já vejo como oportunidade de compra. O que eu estou fazendo? Nesse momento, eu não estou comprando, porque eu já estou bem exposto, eu tenho mais de 70% de exposição no mercado, né?
E esses meus últimos 30% de caixa, né, próximo disso, um pouco mais que isso, eu iria gostar de estar fazendo compras em regiões mais extremas, de pânico mais extremo. Eu pego o tempo gráfico mensal de 3 meses, o tempo gráfico trimestral, né, de 3 meses, e eu noto que essas regiões já estamos em uma região de retração de Fibonacci aqui, próximo de 73 mil dólares, né, 72 mil dólares, já é uma retração de Fibonacci interessante para quem está querendo fazer um movimento de compra, como se fosse um bottom fishing, mas um tempo gráfico maior. Então, essa região de 72 já seria uma oportunidade de compra, e, ao meu ver, a retração ouro, a melhor oportunidade seria abaixo de 60 mil dólares. Provavelmente eu voltaria a estar comprando nessas regiões, porque ela entra em confluência também com essas médias de 200 período aqui do semanal, via de regra, essas médias de 200 período do semanal representa a boa oportunidade de compra do Bitcoin no longo do tempo, né? Quando nós analisamos em outros cenários, essas médias de 200 períodos, elas atuaram como um bom ponto de entrada para o longo prazo. E se nós voltarmos para essas regiões também, nós estaríamos com o RSI no semanal extremo, nós estaríamos em níveis extremos do RSI ali, então, ao meu ver, já seria boas oportunidades de compra. Ó, esse aqui é o RSI Levels, mostra as regiões em que o RSI ficaria extremo, então, nessas casas aqui, abaixo dos 60 mil dólares, nós teríamos um RSI bem extremo no semanal, e quando analisamos o RSI do semanal no longo dos anos, né, esses RSI no semanal em níveis de sobrevenda trouxeram oportunidades significativas, né, quando analisamos aqui, ó, em junho de 2022, ele bateu, o RSI ficou extremamente sobrevendido, e o que de fato aconteceu, né? Tivemos ainda mais uma queda para liquidar de vez as pessoas, assustar mais a galera ainda, e teve uma queda até que significativa, de fato, né? De mais 30%, mais 25%. Porém, após isso, após os fundos, nós entramos em um bear market e tivemos aí entramos em um bull market, né, e tivemos uma valorização aí significativa, né, que saímos praticamente ali de novembro de 2022 até os dias de hoje, foram mais de 700% de valorização. Então, eu já vejo que estamos próximos dessas regiões de oportunidades, né, mas isso não quer dizer que não haverá mais quedas. Mas quando você foca no longo prazo, sim, eu já vejo uma boa oportunidade de compra. Mas o que a minha estratégia me permite fazer como eu já estou exposto, eu prefiro aguardar num pânico ainda mais generalizado no mercado para eu poder chegar o mais próximo possível de dar all-in, né? Investir mais boa parte do caixa que eu tenho aí, eu tenho ainda 30%, 33%, tenho um terço de caixa, eu voltaria a comprar em um movimento mais extremo como esse. Eu ainda acredito que antes que nós venhamos ter esses movimentos de queda mais forte, eu ainda acredito que nós vamos ter um movimento de short squeeze. Eu tenho trazido isso há alguns dias. A questão do movimento do short squeeze, é, o grande problema desse movimento de short squeeze é que nós não sabemos se vai ser quando o Bitcoin atinge os 70, se vai ser de repente ele atingindo um pouco abaixo disso. É, não, a gente não consegue prever, e qualquer pessoa que vem dessa ideia de prever alguma previsão para você, está mentindo. Ninguém tem a menor ideia de para onde que o mercado vai nesse momento, principalmente nesse momento de pânico que está vivendo o mercado, nesse momento de incertezas, tanto globais como economicamente falando, guerras e tal, até mesmo no mundo cripto mesmo, estamos vendo algo inédito, né? O Bitcoin caiu muito forte nos últimos meses, de uma maneira muito rápida, ele corrigiu de uma maneira muito rápida, então, tudo isso ainda é muito incerto, e quem tenta vender uma ilusão de que sabe para onde o preço vai para vocês, só está tentando vender a ideia de poder comprar um like, de poder comprar uma curtida de vocês, de poder comprar mais uma inscrição. A real é que nós temos as probabilidades e as estatísticas, e nós analisamos isso. E com essas probabilidades e estatísticas, eu acredito que existe a possibilidade, sim, de uma busca novamente por essas regiões de 93 mil dólares, que tem muita liquidação. Nota que tem muita liquidez nessas regiões. Essas regiões tendem a ser magnéticas ao preço, tende a atrair o preço até essas regiões. Então, as regiões 93.500 e até em casos mais extremos lá em cima dos 98, tem muita liquidação de short. Muita gente entrou alavancada em short nesses últimos momentos de queda e acreditam que vão shortar o mercado, quem sabe até ali os 50 mil dólares ou até abaixo que isso. Então, toda essa galera que está muito shortada, nota que foi um movimento de limpa, não tem praticamente liquidez abaixo, tem muito mais liquidez acima. Ó, aqui de alavancagem até 100 vezes, esse gráfico mostra a alavancagem até 100 vezes. Nota que até a casa dos 93 mil dólares o Bitcoin já teria aí mais de 4 bilhões de liquidação e acumulação nessas alavancagens em até 100 vezes. Quando eu analiso também nas corretoras, na Bybit, na Binance e na OKX, a mesma coisa. Quando eu vejo até as regiões de 93, eu tenho mais de 13 bilhões de liquidação em alavancagem, né, de curta, né, de short. Então, seria um movimento significativo de short squeeze, né? Tem esse mapa de calor
de liquidação, nessas regiões que eu acabei de trazer também, então eu consigo entrar em confluência. Eu acredito, existe essa probabilidade, existe essas estatísticas, essa ferramenta que eu sigo há um tempo e que sempre me dá bons resultados. Porém, se de fato isso acontecer, eu vou poder estar fazendo um rebalanceamento do meu caixa, vendendo parte das minhas posições nessas regiões ali, que é onde eu acredito que o preço pode estar buscando, próximo das médias nesse período ali do diário. Eu iria estar tentando fazer um reequilibrando o meu caixa, eu estaria vendendo parte das minhas posições para melhorar ainda no preço médio. Se de fato isso não acontecer e contra a minha análise, contra a minha crença, né, com base nas estatísticas e nas minhas ferramentas, e contra isso, eu vou estar fazendo compras novamente nessas regiões mais abaixo de retrações de Fibonacci no trimestral, como eu passei para vocês. Então, nota que não importa, eu não preciso de ter certeza, eu não preciso de ter uma previsão, eu preciso de ter a tática de investimento. Se subir, eu vou vender em regiões determinadas que eu já tracei, e se ele continuar caindo, eu vou voltar a fazer compras em regiões mais extremas, como eu também já tracei. É óbvio que se o preço subisse agora, seria muito melhor para a grande maioria das pessoas que está com preço médio acima, seria muito melhor poder realizar posições para, quem sabe, ter mais caixa em um movimento de queda futuro. Porém, se de fato já começar a cair, faz parte já da estratégia de investimento. Isso a gente, para quem investe, eu já invisto eu invisto há mais de 5 anos, eu estou no mercado de criptoativo há mais de 5 anos, já invisto há quase 10. Então, isso já faz parte da volatilidade para quem investe em criptomoeda, e a gente tem que estar sujeito a esse tipo de coisa. E quem não quer isso, infelizmente, tem que ir ou felizmente, vai para renda fixa, só escolhe um banco certo aí para o banco não sumir com o seu dinheiro aí, igual aconteceu recentemente. Então, o que eu analiso, né? Muita gente, para concluir a parte do price action, eu ouvi uma coisa muito perigosa, muita gente falando que aqui seria um fundo duplo. Cara, eu vi caras assim, grande mesmo, multimilionários, falam um negócio desse, eu achei assim, bem, bem raso essa avaliação. Porque tecnicamente, para isso aqui ser constatado um fundo duplo, nós precisaríamos de romper pelo menos esse último topo aqui, né? Esse penúltimo topo, né? Então seria um rompimento das regiões dos 107 mil dólares com volume, com quem sabe os indicadores de sentimento positivo, nós poderíamos aí sim confirmar que aqui foi um fundo duplo, e aí nós teríamos um Bitcoin explodindo nos próximos anos, meses, ou quem sabe os próximos trimestres aí, né? Enquanto isso não acontecer, sinceramente, aqui não tem o que se falar em fundo duplo, muito pelo contrário, nós estamos tentando defender essa posição e esse suporte mais importante no mensal. E eu vou além, se o preço ainda tiver força para subir para essas regiões, como eu acredito que tem a boa probabilidade de subir, pelo menos até a casa dos 98, para essas regiões, para fazer esse movimento short squeeze, ainda se o preço subir para essas regiões, os ursos vão entrar com bastante força nesse movimento, empurrando para baixo, que seria algo semelhante como ombro, cabeça e ombro, né? Que seria um padrão de reversão no mensal, que seria algo, aí sim, que seria algo bem forte e tendencioso para destruir de vez o bear market o bull market, né? E essa tendência de alta que estamos arrastando desde 2023. Tecnicamente, precisa perder esses fundos no mensal ou formar um topo descendente para perder os fundos atuais para aí sim confirmar o bear market. Mas, como eu disse, pouco importa se é bear market, se é bull market nesse momento. O que importa é que eu já vejo que estamos em regiões importantes de compra, para quem tem caixa, tem bastante caixa, e também vejo como as regiões importantes para realizar posições, vendas, né, rebalancear o caixa nessas regiões acima que eu trouxe. Você não precisa de rotular o seu investimento, você não precisa de rotular a fase que está passando, se é bear market, se é bull market. Tem a sua estratégia, traça a sua estratégia, mesmo porque se de fato entrar no bear market, isso não vai ser um sinônimo de venda, é sinônimo de compra, é totalmente oposto. Então, parece que as pessoas estão esperando que falem, não, agora é bear market, eu vou vender tudo. Aí as pessoas vão querer vender, muitas vezes vende, para poder comprar, ao meu ver aqui, ó, digamos que pegue venha buscar os últimos fundos aqui, ele cai para 50 mil dólares, perca, caia um terço ainda do ativo, ele vem a cair ainda mais 30%. Porém, às vezes você vende aqui querendo comprar 30% mais barato, e o Bitcoin encontra um fundo nessas regiões, faz um fundo de rompimento e volta para retestar novas máximas, e aí você perde uma valorização de 70%, ou seja, o dobro da desvalorização que você teria. Por isso que eu digo, foca no longo prazo, cautela na alavancagem. Se o Michael Saylor, que tem a MicroStrategy, o cara compra, faz o DCA, sempre está comprando quando cai, eu acho que não é a gente que tem que ficar querendo caçar fundo ou caçar topo e tentar, às vezes, vender para comprar 10, 15, 20%, 30% mais barato. Eu acho que é muito arriscado e a gente corre o risco de perder oportunidades maiores. Eu estou no mercado e eu estou no mercado já há alguns anos, eu consegui multiplicar o meu capital em até 4, 5 vezes. Todos os meus bitcoins que eu acumulei nesses anos, eu vendi acima de 100 mil dólares, eu consegui fazer boas vendas, eu vendi acima, fiz bons lucros, o meu preço médio, ele estava na casa dos 24 mil dólares.
Tudo isso foi possível porque eu passei o ano de 2022 inteiro comprando, nos momentos de queda, no momento de pânico. Quando todo mundo estava gritando que o Bitcoin ia cair para 10, uns diziam até 5 mil dólares, eu estava comprando ainda, mesmo ele valendo mais que isso. E eu consegui ficar com um preço médio de 24 mil dólares, mesmo ele tendo caído muito mais ainda. O preço chegou a cair a 18, quase 15 mil dólares, se não me engano. E o meu preço médio estava em 24 mil dólares. Mas todo esse meu investimento foi recompensado já no ano de 2023, 2024, 2025. Então foca no longo prazo, não dê ouvido aos gurus de internet, porque infelizmente a galera aí gosta de vender uma falsa ilusão aí das previsibilidades e o mercado ele é soberano. Legal? Continuando com a análise de sentimento, nós estamos tendo o preço caindo, de fato, né? Quedas feias nessas últimas horas e com aumento de open interest, pelo menos numa hora aqui. Não é um aumento muito significativo, mas é um aumento. Isso não é muito saudável, né, para o preço, para a queda. O que seria interessante é que nós tivéssemos a queda do preço com a queda do open interest, né, e com a queda dos longs de short. Até tivemos uma queda legal, que estava mais de 3 long para cada short, chegamos a bater 2,3 long e está voltando a subir. Então seria interessante que nós tivéssemos queda no longs de short e queda no open interest com essa queda do preço, mas não é o que está acontecendo. Então por isso que eu acho que a queda não está sendo estancada, porque estamos tendo um aumento de open interest. Então enquanto esse open interest aqui não for limpado, nós ter um movimento de agulhada acima, né, de liquidação das regiões acima ou nas liquidações de regiões abaixo para limpar esse open interest aqui, o preço vai continuar derretendo. Então precisamos ver essa queda de open interest agora e com a queda dos longs e short, e isso não está acontecendo. CVD, ele mostra o nível de venda spot aqui, ó, eles estão despejando os ativos no mercado, então isso traz ainda muito mais queda para o preço, faz a queda ser muito mais agressiva. Então os indicadores de sentimento não estão positivos. Quando eu analiso essa ferramenta do TRDR, eu também observo algo muito ruim que eu tenho trazido já há alguns dias. As sardinhas estão comprando muito. Esse gráfico aqui representa as ordens até 100k, até 1k. Então as ordens até 1k, todo esse movimento de queda que estamos tendo está sendo alinhado com elas comprando. Então seria interessante que elas começassem a ficar negativas, né? As sardinhas começassem a ficar mais negativas, abrindo mão de suas posições e vendendo, porque via de regra, as sardinhas estão comprando no lugar errado. E olha o que as grandes instituições estão fazendo, olha o que os grandes players, né? Aqui são as ordens acima de 100k. Nota como essas ordens acima de 100k está despejando venda no mercado há muito tempo, né? Há alguns meses já. Enquanto nós ver um movimento de reversão dessas ordens aqui, das ordens acima de 100k, que elas comecem a de fato voltar a demonstrar interesse pelo preço alinhado com as sardinhas vendendo, o ativo vai continuar sofrendo. Nota que em pequenos momentos que as sardinhas começam a vender, nesse momento aqui ó, de 25 de novembro até basicamente 14 de dezembro, olha como o preço já teve uma pequena valorização, né? Foi basicamente aqui, ó. Já teve uma pequena valorização, foi pelo menos uma valorização entre onde encontrou um fundo e veio das regiões acima, subiu ali 16%. Então, a gente precisa de um movimento maior, a gente precisa de um movimento de continuação de venda das sardinhas, as sardinhas comecem a entrar em pânico vendendo e as grandes instituições voltem a comprar. Eu acho que para isso acontecer, precisa de ter um movimento, um flush maior de queda, talvez, para isso estar acontecendo, ou quem sabe um movimento que o preço do Bitcoin volte a retomar, né, venha subir novamente e as sardinhas comecem a abrir short, né, comecem a vender suas posições, shortando o mercado, acreditando que o Bitcoin só está fazendo só mais uma retração para mais quedas. Então, enquanto elas continuarem comprando como estão comprando, eu não vejo o Bitcoin tendo força para retomar a força nos últimos dias, as forças que estava tendo alguns dias atrás, né, que chegamos até a casa dos 98 mil dólares. E o Bitcoin, nesse exato momento, está tentando segurar nesse último suporte ali, né, dos 73 mil. Então, realmente está bem negativo aí. O Bitcoin está num dia bem deprimente. Deprimente para as pessoas que eu sempre trago aqui, que querem, perdão, que querem travar, né, querem cravar um fundo no mercado, querem cravar ou até mesmo, às vezes, cravar topo. A verdade é que o mercado é soberano e nós não temos o controle dele. E o que nós precisamos é ter estratégia para agir independentemente do cenário. Vamos dar uma olhada um pouco aqui no cenário macroeconômico. S&P 500 tá caindo um pouco hoje, a Nasdaq também está caindo um pouco. A prata também não está tendo uma alta significativa, assim como o ouro também está caindo um pouco. No geral, tudo tá meio ruim, né? Não está bom, mas como o Bitcoin é o que está mais fraco, ele acaba sofrendo mais. Então, acho que o que eu queria trazer é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva no canal. Para vocês isso não é nada, não vai mudar nada na vida de vocês. Um like aí, uma curtida, mas para mim vai me ajudar demais, vai me dar uma força gigantesca para continuar produzindo conteúdo, porque realmente não é fácil, é estressante, é cansativo.
E eu conto com a ajuda de vocês aí para o crescimento desse canal. O canal é novo e eu preciso muito de vocês aí. E eu faço o possível para trazer um conteúdo de valor para vocês todos os dias, né? Dia sim, dia não, pelo menos. E nas minhas redes sociais, eu sempre estou postando coisa lá relevante. Então siga lá, @monetize seu dinheiro underline. Eu recomendo fortemente que vocês me sigam nas redes sociais. TikTok, Instagram, que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante aí no dia a dia de vocês. Legal? Só para concluir, o que, que eu fiz hoje? A única coisa que de fato eu fiz foi remanejar os meus Ethereums que eu tinha para o Bitcoin, para me proteger um pouco mais, porque eu acredito que se o Bitcoin não segurar nessas regiões atuais, vai ter quedas fortes e, em consequência disso, o Ethereum vai sofrer muito mais, vai cair muito mais. Então, para proteger as minhas posições, eu remanejei parte da minha posição ali em Ethereum para Bitcoin e eu mantive ainda em Solana, né? E a de Ethereum eu remanejei para Bitcoin aí para me proteger um pouco mais de possíveis quedas, caso esse movimento short squeeze não aconteça como eu tenho trazido aqui. Temos regiões importantes também aqui para finalizar, que eu já havia esquecido. Tem regiões importantes também, eu tenho um gap do CME, que normalmente esses gaps são fechados, então eu vejo essa boa probabilidade desse gap ser fechado nos próximos dias, essas regiões acima aqui até os $84.000. Então, essa região eu acredito que o Bitcoin ele vai atingir nos próximos dias, e seria até algo semelhante como esse short squeeze, como eu tenho trazido. Acredito que existe sim essa possibilidade do Bitcoin voltar para essas regiões para fazer esse fechamento do gap do CME. Porém, se eu estiver errado, é sempre bom, é sempre importante ter caixa para poder fazer boas compras. E é o que eu digo e é o que eu vou concluir o vídeo. Não importa se se o preço vai subir ou se ele vai cair, se você acredita que ele vai subir ou se vai cair, não importa que o seu setup indica se ele vai subir ou se ele vai cair. O que importa é você ter a estratégia para ambos os cenários, porque o setup ele também erra, as pessoas também erram, os analistas também erram. E quando você trabalha com as ferramentas certas, desde que você trabalha com a tática de investimento certa, para, independente do cenário, você saber o que fazer, você não acaba não agindo pela emoção, você não deixa nenhum fomo, nenhum foi de pegar. Legal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa aqui as suas sugestões, suas críticas e me siga nas redes sociais também, beleza? A gente se vê numa próxima análise.